Eu quero compartilhá-la com você nessa noite, mas antes eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar, não precisa ficar de pés. E vamos orar. Senhor, me coloco em Tua presença nesta noite com a responsabilidade de entregar a Tua palavra, de ser Tua boca, Senhor, para este povo, para esta igreja nesta noite. Fale, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar. Ainda que sejam verdades duras para o nosso coração, nós estamos aqui com o coração aberto e queremos ouvir de Ti as Tuas verdades na nossa vida. Porque nós sabemos que somos o que o Senhor diz que somos. E nós só queremos fazer o que o Senhor diz para que façamos. Em nome de Jesus, fala ao coração da criança, do jovem, do adulto, do idoso. Não deixe que ninguém saia daqui nesta noite, Senhor, sem ser tocado por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Hoje de manhã eu estava conversando com o Rodrigo, meu esposo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, amor, hoje eu vou falar de uma coisa que tem muito a ver comigo. Aí ele falou assim, você vai falar sobre procrastinação. Aí eu falei, não. Aí ele, já sei, você vai falar sobre chatice. Eu falei, como assim? Aí eu já falei logo qual era o tema para eu não continuar ouvindo, né? Falei, não, amor, hoje eu vou falar sobre medo. E por que eu estou falando que eu ia falar uma coisa que tinha a ver comigo? Porque, gente, pensa numa pessoa que está sendo trabalhada nos medos. É essa pessoa que vos fala. Diferente de algumas pessoas que eu sempre admirei na vida, eu sou uma pessoa que luto contra os meus medos todos os dias. E hoje, na verdade desde ontem, o Espírito Santo vem falando sobre o meu coração para falar um pouco sobre vencer o medo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, antes de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 18. E é um texto tão especial, com certeza você já ouviu algumas vezes. E diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E uma palavra tão bonita, né? Fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. E que palavra tão atual para os nossos dias, porque nós vivemos em um período, em uma época, em uma era em que o medo está por toda a parte. Especialmente nós, os sobreviventes dessa onda que veio de Covid, né? Nós estamos vivendo numa era em que, quando a gente ouve uma noticiazinha, a gente já aumenta ela. O medo está fazendo com que nós vivamos sempre em estado de alerta. Nós estamos o tempo todo assim, né? Assustados e com um pouco de medo. E medo é uma emoção. Vou pegar algumas definições sobre o medo. O que é o medo? O medo é uma emoção desagradável, causada por uma ameaça de dor, de perigo ou de dano. Sempre que alguém está com medo, ele está com uma emoção, ele está sentindo uma emoção que remete ele a uma perda, a um perigo, a um dano ou a uma dor. Ou seja, é uma emoção extremamente negativa. Por isso, o Espírito Santo nos convida hoje a lançarmos fora todo o medo. E foi para isso que você veio aqui nesta noite. Nós temos hoje em dia algumas fobias muito conhecidas. Existem pessoas que têm medo, por exemplo, de altura. Tem pessoas que têm medo de inseto, né? Principalmente nós mulheres, nós não gostamos. Nós e os insetos não nos damos bem. Não gosto de estar num ambiente, por exemplo, com uma barata. Eu já vi vários vídeos de pessoas que viraram meme e eu certamente viraria se uma barata aparecesse aqui agora, porque eu não gosto. É desagradável, né? Existe medo de avião. E tem aqueles que falam assim, eu tenho medo de avião e sequer pisaram no aeroporto, né? Eu falava assim, eu acho que eu não tenho medo de avião.
Aí depois que eu andei de avião, eu falei, agora eu tenho certeza que eu não tenho medo, eu nasci para isso. Eu vou viajar de avião, já diria Ana Paula, né? Vou viajar de avião, gente. Eu nasci para isso. Então tem gente que fala, eu tenho medo de determinada coisa sem sequer ter vivido aquilo. Já cria uma barreira, né? Já se autoprotege de uma coisa que nem viveu ainda. Existe também medo de morrer afogado. Eu sou aquela pessoa que na praia tranquilamente fica bem antes das crianças. Não tem perigo nenhum de morrer afogada, porque a água está na canela, eu já estou achando que está perigoso. Então, dificilmente eu vou passar por isso, a não ser que eu esteja num barco, num navio, mas não quero nem dar ideia, né? Existe medo de doenças. Tem pessoas que não podem ouvir falar, por exemplo, na palavra câncer. Fala, nem fala. Bate na madeira, isola, né? Existem pessoas que têm medo, por exemplo, de rejeição. Quantas crianças, né, desenvolvem traumas sérios de rejeição e crescem como adultos que têm medo de chegar em determinados lugares e falar, por exemplo. A rejeição, ela pode desencadear um medo, por exemplo, de falar em público, né? Porque o falar em público pressupõe que você vai ter que receber alguma atenção. E quem tem medo de ser rejeitado, consegue ficar com medo de falar em público. E aqui diante de vocês está uma pessoa que tinha esse medo. Eu fui uma criança muito tímida, uma adolescente muito tímida. Sabe aquele adolescente que tem problema com espelho, tem problema com ser visto, tem problema com alguém falar com ele? De vez em quando esse medo vem tentando de novo chegar e eu falo, não, peraí que eu já fui curada disso. Eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente envergonhada. Tinha muito medo de falar em público, eu tinha muito medo de me expressar. Eu achava que as pessoas não iam entender o que eu estava falando. E aquilo eu fui vencendo, lançando fora o medo, gente. E tem pessoas que têm medo do novo. Aliás, a maioria de nós, quando está diante de uma situação nova, tem medo. E nós, aqui em Lagoinha, estamos diante, aliás, nós de Lagoinha e no resto do mundo, né? Estamos diante de um ano novo, de muitas coisas que podem acontecer ou não na nossa vida. E hoje, eu vou repetir, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você que está na hora de lançar fora o medo. E eu não sei qual é o medo que você está carregando, que você trouxe para esse culto e guardou no bolso na hora que entrou, porque de vez em quando a gente faz isso, né? A gente está com ansiedade, aí a gente fala assim, não, mas eu vou para a igreja. Aí chega na igreja, a gente veste a capa da espiritualidade, coloca a ansiedade no bolso e fala, eu vou adorar. Aí quando sai, tira do bolso e leva para casa de volta. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, tenha passado por algumas situações de medo e o teu medo está no bolso. Queria que você procurasse, tá aí no bolso, tem algum medo no bolso hoje? Se tiver, já joga fora, porque você não veio aqui para isso. Joga fora, porque o Senhor te trouxe aqui para você lançar fora todo o medo nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Se nós ligarmos aparelho de televisão, se nós abrirmos qualquer site de notícia, se nós nos alimentarmos de coisas triviais, uma conversa numa fila de banco, uma conversa num grupo de condomínio, as notícias são aterrorizantes. São para nos causar medo. Nós estávamos conversando, eu e o irmão Eduardo ali, antes de começar o culto, a gente estava falando sobre as previsões. As previsões não são animadoras. Se nós olharmos o cenário político, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, o mundo vive um caos. E nós estamos no mundo, apesar de nós não sermos do mundo, nós estamos no mundo. E isso, algumas vezes, nos coloca em situações em que a gente fala assim, eu estou morrendo de medo do que vai acontecer. E hoje o Espírito Santo sopra no nosso ouvido dizendo, ei, eu estou no controle de todas as coisas. Você não foi chamado nem chamada para o medo. Você foi chamado para a coragem. Aleluia. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre as doenças psicossomáticas. Elas, de certa forma, tiveram um aumento nos últimos anos, né? Tem psicólogo e psiquiatra que fala que está nadando de braçada, porque às vezes não tem horário para atender o tanto de gente que precisa de um auxílio psicológico, psiquiátrico, depois de tantas coisas ruins que o mundo vem
vivendo. E o Brasil, o nosso país tão querido, ele é um dos países hoje onde mais se consomem antidepressivos no mundo. Gente, o medo, tanto por situações do passado, quanto aquele excesso de ansiedade pelo futuro, causa depressões. Quantas pessoas que já passaram por tanta coisa, que hoje têm medo de tudo, não querem sair de casa, estão trancafiadas. E muitas vezes, para fazer e resolver coisas muito básicas, precisam de remédios. E eu não estou aqui demonizando remédio, nós sabemos a importância dos profissionais de saúde que tratam os medos, que tratam, aquelas coisas que são entraves. Mas, gente, existe um medo natural, um medo comum, um medo que até nos protege em determinadas situações. Mas existe um medo que nós não podemos ter de jeito nenhum, que é aquele medo que nos paralisa, que nos trancafia, o medo que nos aprisiona. E o Senhor nos trouxe aqui para nos dar liberdade. Saia fora desse medo, porque o verdadeiro amor, que nós sabemos quem é, ele lança fora todo o medo. E aí alguém pode falar que quando encontra alguém corajoso, acha que encontrou um super-herói, né? Uau, que coragem! Quando na verdade nós devíamos ter a coragem como algo muito natural. A coragem devia ser a nossa roupa para se revestir. Porque nós somos o quê? Filhos de Deus. E o nosso Deus é todo-poderoso. Algumas pessoas falam, mas o que é coragem? Coragem é eu não ter medo? Não. Sabe o que é coragem? Uma boa definição de coragem é você ter medo e fazer assim mesmo. Enfrentar. O corajoso, ele não deixa de ter medo. De vez em quando a gente vai sentir, né? A gente vai sentir aquele temor, uau, essa situação eu nunca passei por isso. Como que eu vou resolver isso aqui? Mas o corajoso fala, opa, eu tenho um Deus que pode todas as coisas e Ele está comigo. O Deus que te colocou diante dessa situação vai te dar estratégias para você vencer esse medo e para que você seja bem-sucedido naquilo que você colocar a sua mão. Às vezes, nós, com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos enxergar as coisas. Porque nós estamos enxergando o limitado, eu só consigo ver até aqui. A minha visão, eu ainda, com alguns problemas, preciso usar óculos muito em breve, eu consigo enxergar você, talvez até a terceira e a quarta fileira. Mas Deus sabe o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Ou seja, Deus não somente te guarda hoje, como Ele já garante o teu futuro nele. Mas nós colocamos nossos olhos no hoje, colocamos os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo, e muitas vezes nos esquecemos que existe uma palavra liberada sobre nós. Na Bíblia, nós encontramos, você com certeza já ouviu isso, mais de 300 vezes na Bíblia nós encontramos a palavra não temas, ou não temais, ou não tenha medo. Não é isso? Quem já ouviu isso? Aliás, eles falam que são 365 vezes, uma vez para cada dia do ano. E no ano bissexto, você se apega lá em Josué 1:9 e fala, seja forte, corajoso, não temas, não desanimes. O Senhor teu Deus é contigo. Então, meu irmão, para de olhar para baixo, sempre dizendo, eu estou fraco, eu estou ruim, eu não vou conseguir passar. Ai, porque se eu fosse fulano, se eu tivesse o dinheiro de ciclano. A gente às vezes faz isso, né? A gente se confia numa coisa que a gente não tem. E que a gente acha que o outro tem, porque às vezes o outro também não tem. O outro só é um pouquinho mais corajoso que a gente, aí consegue ir um pouquinho mais longe. Mas hoje o Senhor nos chama. Como nós lemos em 1 João 4,18, fala que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. E de que forma que o medo muitas vezes tenta nos atingir? Primeira forma, o medo tenta chegar por experiências que nós tivemos. Então, por exemplo, um trauma de infância,
um acidente que nós passamos, uma história que nós ouvimos, algo que aconteceu conosco ou que aconteceu com alguém que nós conhecemos, cria um trauma. Eu até entendo, até porque eu já passei por isso, eu até entendo nós criarmos medo diante de situações que nós já vivemos. Mas, gente, tem coisa que nem aconteceu. E a gente já criou o medo daquilo. Nós ouvimos falar e bloqueamos. Criamos um medo. Alguém já se sentiu assim? Com medo de algo que ouviu falar? Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para a coragem. Ah, mas é que, olha, com Joaquinzinho, no dia 12 de setembro de 1934, deu ruim. Aí a gente pega aquela informação. Já reparou como nós, como seres humanos, se acontece uma coisa boa, a gente vira a página rapidinho, né? A gente fala, beleza, aconteceu uma coisa boa, foi um acidente. Agora, se acontece um trem ruim, a gente fica lembrando daquilo, a gente faz um quadro. A gente mostra para todo mundo quando chega em casa, olha aqui, ó, isso aqui aconteceu ruim comigo há 10 anos. Eu vi a história de um homem que ele trabalhava como Uber. E aí ele deu carona para um pastor, né? Foi buscar o pastor no aeroporto e tal. E aí ele contando para o pastor, olha, pastor, vou contar uma coisa para o senhor, aconteceu um acidente comigo. E eu fiquei todo estrupiado. Eu quebrei a perna, quebrei a coluna em várias partes. E o pastor ouvindo aquilo, né? Ah, é, meu irmão? Ah, interessante. Foi numa avenida que a gente está chegando perto. E o pastor, né? Ouvindo aquilo, falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ele continuou contando, e o pastor tentando olhar as marcas nele, né? E aí o pastor falou assim, nossa, mas você recuperou rápido, né? Quando foi esse acidente? Ele, há 12 anos atrás. Gente, carregando dores passadas. Carregando medos de coisas que já não fazem sentido. Será que nós estamos assim? Se você olhar para você hoje, os medos que você tem, eles são reais? Ou eles são fruto de dores lá de trás? Que você vem carregando, puxando. Tem pessoas que não conseguem entrar em novos relacionamentos. Por quê? Com medo do que aconteceu no relacionamento anterior. Cria um bloqueio. Não consegue. Eu não estou falando somente de relacionamento de homem e mulher, mas às vezes relacionamentos de grupos. Não consegue mais fazer amizade, não entra mais em grupo nenhum, porque fala, não, porque o que aconteceu comigo lá, naquele grupo. Gente, a cada amanhecer, há esperança de novos começos para nós. Existem possibilidades para nós. Agora, se você viver a vida inteira achando que nunca vai conseguir se reerguer, dificilmente sozinho você consegue. Você vai precisar pedir ajuda. E eu não sei se você está nesse medo de se relacionar de novo. Tem pessoas que não conseguem, se afastam, por exemplo, da igreja, porque se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com o líder, se decepcionaram. Gente, a gente não pode abandonar todos os dentistas do mundo porque um fez uma coisa errada na nossa boca. Imagina, que boca fedida que vai virar. A gente precisa recomeçar. E por que na igreja a gente não faz isso? Por que a gente não dá uma nova chance? Né? Às vezes a gente fala, eu fui num médico, eu não achei interessante. Aí você nunca mais vai no médico? Não. Você vai e começa de novo. Não é isso? Então, quantas vezes você precisa dar uma chance de novo para viver uma história nova, para viver uma história feliz, para viver uma história bem-sucedida? E não depende de outras pessoas, depende somente de nós. Mas nós estamos presos ao medo. Presos ao passado, presos ao que aconteceu lá atrás. E isso nos impede muitas vezes de caminhar. Então, o que aconteceu conosco e o que aconteceu com outras pessoas pode nos trazer medo. E aí você pode dizer, mas eu não tenho justificativa, porque eu fiz aquilo, deu errado uma vez, mas não significa que vai dar errado sempre. Tenta de novo, tenta outra vez. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Para de ficar achando que não vai dar certo porque não deu certo outras 2 vezes. Tenta a terceira. Gente, Naamã recebeu uma ordem de mergulhar 7 vezes num rio sujo.
Não era no Rio Limpo, não, era 7 vezes. Se ele tivesse desistido na sexta, ele não teria alcançado. Muitas vezes a nossa vitória está em nós persistirmos, tirarmos o medo, continuarmos. Agora, eu falei que existem alguns medos que são justificáveis. Aqui em Fortaleza a gente sabe que existem lugares que para a gente entrar já tem logo no muro, né? Abaixa os vidros. Se você estiver de moto, estiver com capacete, tira o capacete, né? Você não vai dar um de valentão e vai falar, eu vou entrar do jeito que eu quiser e entrar cantando pneu nesses lugares, não, né? Então, você vai ter um pouquinho de medo para que a tua consciência te proteja. Eu ouvi dizer, aliás, eu vi uma reportagem que fala que alguns medos, se nós não tivéssemos, nós já teríamos morrido, porque nós nos expuseríamos muito ao perigo. E é verdade. Eu tenho medo de, por exemplo, altura. Para mim isso aqui já está ótimo, mais que isso para mim já é alto demais. Eu não vou ficar na beira de um prédio, não vou me expor a esse perigo, não é? Então, alguns medos a gente vai usá-los como proteção, mas existem medos paralisadores. E, às vezes, na nossa caminhada cristã, Deus tem tanto mais para fluir na nossa vida, existe tanto mais de Deus para que Ele nos revele, mas a gente paralisa. Paralisamos. O que eu conheço de Deus já está bom para a minha fé, né? Já está bom, eu não preciso de mais. E Deus está te convidando um passo à frente. Vem, mergulha mais, eu quero te mostrar mais. E tem um determinado ministério na igreja que está precisando de alguém para servir. Mas eu não vou não, eu já estou bem aqui, eu vim para o culto só para escutar, já está ótimo. E Deus está te chamando, vem, tem mais para você. Tem mais dele para você, tem mais de Deus para a sua vida. Saia da posição do medo, saia da posição do temor, que não vem de Deus. Existe o temor a Deus, mas temor de Deus, tem gente que tem medo de Deus. Não, meu irmão, para Deus você tem que correr com Ele, para Ele, nunca dele. Não fuja de Deus, não fuja dos planos de Deus para você. Não tenha medo, vem, Ele está te chamando nesta noite. Vem, filho. Lance fora esse medo. Algumas atitudes nós precisamos tomar diante do medo. Em 1 João capítulo 3, pertinho de onde a gente leu ali, capítulo 3, versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Agora, como pode o Filho do Todo-Poderoso se render ao medo? Isso faz algum sentido na sua mente? Você sendo filho de Deus, filha de Deus, se curvar diante do medo, não faz sentido. Se posicione e se submeta ao seu Pai. Alguns de nós falamos assim: Deus é o meu Salvador. O Salvador é o herói, é o que vem para nos resgatar, não é? É o que vem para nos proteger, amém. Mas Ele é o seu Senhor? Porque o Senhor, o que pressupõe? É aquele que manda. Será que nós estamos debaixo da palavra desse Deus que é Senhor e Salvador? Nós precisamos estar. Lá em Efésios, no capítulo 6, nós vamos ver a armadura do Espírito, né? Quantas vezes, sabe por que a gente está com medo? Porque a gente vem para o Salvador, mas esquece que o Senhor nos mandou nos vestirmos de armadura. E aí a gente vai vivendo a vida, né? Um dia por vez. Sabe outra coisa que nós precisamos ter diante do medo? Falarmos diretamente ao espírito de intimidação. Sabia que existe um espírito que vem tentando nos intimidar?
Às vezes, diante de alguma situação trivial, a gente fala, ué, mas não estou entendendo, eu não consegui responder aquela pessoa, eu não consegui responder. E, gente, pessoas são apenas usadas. A nossa luta nunca é contra a pessoa diretamente, é contra o espírito que influencia aquela pessoa a falar algo contra nós. E às vezes a gente fica sem resposta, aí depois a gente fica pensando, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Não, você podia ter repreendido o espírito de temor, de intimidação. Porque às vezes a pessoa nem sabe que está sendo usada pelo diabo. E não espere se sentir forte e corajoso. Você não vai acordar um dia e falar, não, hoje eu estou sentindo a capa aqui, ó, batendo em mim. A capinha do super-herói. A gente não vai acordar com esse dia. Se nós olharmos os grandes heróis da fé, por exemplo, na Bíblia, nós vamos ver que eles não sabiam que eles seriam heróis da fé. Eles só fizeram o que tinham que fazer. Você não vê Abraão falando, não, eu vou sair aqui da terra e vou lá para onde o Senhor está me enviando, porque eu vou virar um herói da fé. Não, ele simplesmente ouviu a instrução e seguiu, sem medo. Eu quero te dar um exemplo de uma pessoa que precisava ter se posicionado num momento de medo e não fez. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Gente, se tivesse uma Liga da Justiça dos heróis da Bíblia, esse homem estaria nessa liga. Elias. Elias tinha um dos poderes que eu falo que assim, Deus não dá para todo mundo não, viu? Imagina o cabra virar e falar, não vai chover. E não choveu. Imagina o camarada orar e cair fogo do céu. Gente, se chovesse na hora que ele estivesse orando, a gente ia falar, chuva, normal, né? Mas não, ele orou e caiu fogo do céu. Uau! Sensacional. Depois disso, ele desceu num vale lá e matou 400 profetas de Baal. Uau! Elias, hein? Aí lá no capítulo 19 de 1 Reis diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas da espada. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe, ó a mensagem que ela mandou para ele, que mensagem fofa. Imagina, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ah, que mensagem animadora, né? Aí o cara faz chover, faz cair fogo do céu, mata 400 à espada, mas na hora que a mulher falou assim, eu vou matar você igual você matou eles, o que ele fez? Pernas para que te quero. Se escondeu, fugiu. Aí, a gente vai ver lá no versículo 9, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? Se nós corrermos um pouquinho lá para o versículo 13, diz assim, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não sei se você consegue enxergar nessas entrelinhas aqui. Um Deus que está assim com a mão na cintura falando, o que você está fazendo aqui, meu filho? 2 vezes. E hoje, será que Deus não está virado para a gente falando, o que você está fazendo nessa caverna, Sérgio? O que você está fazendo nessa caverna, Duda? O que você está fazendo nessa caverna? Oséias, Renato, estou falando só os nomes que eu lembro, que eu conheço, né, Tchelle? Gente, nós não fomos chamados para isso, nós já vivemos tanta coisa em Deus, porque nós estamos nas cavernas da vida. Deus está nos convidando, saia dessa caverna, eu ainda tenho 7.000. Gente, ele achava que ele ia morrer sozinho, ele falou, só sobrou eu. Gente, ainda tinha muita gente ainda. Saia dessa caverna do medo. Agora existem aqueles que têm medo
por falta de experiência. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Timóteo? Prometo que eu não vou me demorar muito mais não, viu, gente? A gente já vai chegar no final. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: ordene essas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. E a gente ouve essa mensagem, a gente fala, por que Paulo falou isso para Timóteo? Por que Paulo falou isso para Timóteo? Já parou para pensar? Timóteo era muito jovem. E diante de Timóteo tinha uma grande responsabilidade, porque ele era responsável por passar a mensagem que ele tinha aprendido para os novos cristãos que vinham chegando. E ali Paulo, como um grande líder, ele estava identificando que Timóteo estava um pouco tímido. Se nós formos lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ler, segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras palavras, quando Paulo identificou que havia uma timidez, um medo em Timóteo, Paulo viu e falou assim, ei, não tenha medo não, porque não foi para o medo que você foi chamado. Coragem, equilíbrio, força, Timóteo. Você sabia que uma dos significados de timidez, a palavra timidez vem de timeu, do latim, que significa medo. Então, quem é muito tímido, na verdade, está coberto de medo. E Paulo está falando, não. Ninguém despreza a tua mocidade, vai em frente, não seja tímido, não tenha medo, Timóteo. Eu tenho certeza que você foi chamado, eu impus as mãos sobre você. E algumas vezes os jovens dos nossos dias, às vezes ficam com medo também, né? Se você é jovem, se você está aqui nesta noite, Deus tem uma palavra para você também. Não tenha medo. Não se atemorize, jovem, na sua escola, na sua faculdade, diante dos temores da vida, não se atemorize. Foi Deus quem te chamou. Só que às vezes a gente quer que Deus fale com a gente, como Ele falou com Timóteo, só que nós somos Elias, nós já temos experiências, nós já somos velhos. E Deus nem sempre vai falar com a gente, passando a mão na nossa cabeça, não, gente. Às vezes Ele vai, porque às vezes a gente precisa dar uma sacudida mesmo. Por último, diante do medo, nós precisamos entender de onde vem a nossa força. Vamos lá no livro de Samuel. Samuel 17. Quem conhece um pouquinho a Bíblia sabe que é a narrativa de Davi e Golias. Até as crianças sabem essa história, né? Davi e Golias. Vocês acham que, humanamente falando, não existia um medo na vida de um menino? Talvez em algum momento tivesse passado assim um medo. Se ele tivesse se rendido àquele medo, o que seria de Davi? Lá no versículo 45... Porém, diante de uma situação de medo, sabe o que Davi fez? 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Não é sobre nós. O inimigo não está vindo só
contra a nossa vida, ele está vindo contra o Senhor dos exércitos. E é Ele quem nos garante a vitória. Então, diante de situações de medo, diante de situações de conflito, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos entender que precisamos estar debaixo do senhorio de Deus, submetidos a Ele, porque só assim nós reconheceremos que as guerras não são nossas. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra, e é Ele quem fortalece a sua mão, é Ele quem fortalece os seus pés, e é Ele quem te diz nessa noite: não temas, não tenha medo, não temas, não pare. Eu estou com você, eu vou te dar a vitória, e é nele que nós somos mais do que vencedores. Eu só vou voltar a ler um versículo, que nós já lemos inclusive hoje, no finalzinho dessa palavra. O medo, ele é contagioso. Infelizmente, ele não é contagiante, né? Contagiante é uma coisa que contagia, mas é feliz. Mas o contagioso é uma coisa ruim. O medo é contagioso. Às vezes, como um casal, o Rodrigo sempre foi mais corajoso que eu, gente. Não é à toa que me tirou de Santos e me trouxe para Fortaleza, né? Porque se dependesse de mim, do meu medo de sair de perto dos meus pais, por exemplo, eu estava lá até hoje. O Rodrigo sempre foi mais corajoso que eu. E algumas vezes eu já senti que o meu medo trazia ele para baixo. Algumas vezes ele conseguia me contagiar, mas algumas vezes eu conseguia fazer com que ele ficasse desanimado, porque o medo também faz isso. Então, quando tiver alguma situação em que você tiver medo, lança a mão desse medo para você não contagiar pessoas do seu lado. Joga fora isso. Sabe, lá na empresa, tem gente olhando você, se espelhando em você. A sua atitude pode fazer com que alguém cresça ou com que alguém pare. Porque nós somos observados o tempo inteiro. O medo tem algum poder, mas o nosso Deus tem todo o poder. Você se lembra das palavras de Jezabel? A ameaça que ela fez? Eu vou ler para você de novo. Fala assim, ó. Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Aí sabe o que aconteceu? Amanhã, Elias estava vivo. Aí sabe o que aconteceu 5 anos depois que ela falou isso? Elias estava vivo. Aí sabe o que aconteceu 10 anos depois que ela falou isso? Elias estava vivo. E sabe o que aconteceu lá no livro de 2 Reis? Vamos lá ver o que aconteceu com Elias? 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado ao céu no redemoinho. Elias não morreu até hoje, tu acredita? Ele não morreu. Elias não provou a morte. Ou seja, aquela palavra de medo que ela lançou não valeu de nada. Como não vale de nada nenhuma palavra contra a sua vida. Deus é quem tem a palavra final, é Ele quem determina tempos e estações, é Ele que coloca reino e tira reino. Gente, Deus é todo poderoso e é a palavra dEle que nós enxergamos e que nós ouvimos a partir de hoje. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, fique de pé no seu lugar. Sabe o que nós temos que colocar na nossa mente? O que nós temos que pensar? Porque às vezes, nós alimentamos a nossa mente com coisas ruins.
E a palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que nós temos que pensar nas coisas que são boas, que nós temos que pensar em tudo que é de boa fama, que nós temos que pensar que vai dar certo. Gente, para de colocar na sua mente que não vai dar certo. Olha, especialmente vocês que moram aqui em Fortaleza há mais tempo, vocês estão mais acostumados do que eu com uma hashtag que tem em todo lugar nessa cidade. Qual que é a hashtag? Vai dar certo! Vai dar certo! E nós cristãos ali, né? Eu sei que eu sou completamente contra aquela teologia do que é só sucesso, né? A gente tem as nossas lutas, né, gente? Mas a gente sabe o fim da história. Se você abrir a Bíblia, faz esse exercício hoje. Você que anda meio desacreditado da vida, quando chegar lá na sua casa, lê Apocalipse 22, você vai ver que vai dar certo mesmo, gente. Vai dar certo, mas você precisa ir até o fim. Você não pode parar. O louvor vai cantar. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E lembrasse das situações que têm te paralisado nessa noite. Eu não conheço a sua história. O máximo que eu conheço aqui são pessoas que começaram a conviver comigo de 1 ano para cá, 1 ano e meio para cá. E ainda assim, eu não conheço as intimidades dessa pessoa. Eu não sei os pormenores da vida de ninguém, mas o Senhor te trouxe aqui conhecendo você, sabendo quem você é e sabendo quais pensamentos estão permeando a sua mente e tentando te fazer parar. E Ele tem consolo, Ele tem bálsamo, Ele tem força e coragem sobre nós nesta noite, para caminharmos mais uma milha, porque é a palavra dEle que vale. Aleluia.